Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à terceira aliada para Parashá Kedoshim, que está no livro Vaikra, capítulo 19, versículo 23 ao 32. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E quando vierdes à terra e plantardes árvores frutíferas, não comereis dos seus frutos durante os 3 primeiros anos. Serão como não circuncidados. E no 4º ano os frutos que nascerem serão santidades de louvores a Deus. E no 5º ano comereis de seus frutos para fazer com que sua produção de alimentos aumente. Eu sou o nome vosso Deus. Não comereis sobre sangue. Não augurareis, nem prognosticareis sobre o bem ou mal que acontecerão no futuro. Não cortareis vossos cabelos de forma redonda em volta da cabeça. Não raspareis com navalha a vossa barba. Não fareis incisões em vossa carne por um morto. Tatuagens não poreis em vós. Eu sou o nome. Não profanarás tua filha, fazendo-a tornar-se prostituta, para que a terra não seja entregue à prostituição e se torne plena de maus pensamentos. Meus sábados guardareis e meus santuários temereis. Eu sou o nome. Não vos voltareis para magias nem feitiçarias. Não vos impurifiqueis com elas. Eu sou o nome vosso Deus. Diante de sábios te levantarás e honrarás a face do idoso, e temerás a teu Deus. Eu sou o nome. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato torat emet v'chayo lanatah betocheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Tudo tem o seu tempo certo para ser usufruído. A árvore só fica madura o suficiente para que se aproveite dos seus frutos após 3 anos. Deus quer que saibamos esperar. Devemos ser pacientes e sabermos o momento certo de aproveitar cada coisa. Não devemos apressar os acontecimentos desnecessariamente. No 4º ano, o produtor deve agradecer a Deus pelos frutos que a árvore está produzindo. Devemos agradecer a Deus antes mesmo de usufruirmos daquilo que Ele proporciona. Somente no 5º ano é que o produtor poderá usufruir economicamente dos frutos gerados em sua plantação. E Deus avisa que, assim fazendo, sua produção irá aumentar. É um teste de obediência e fé em Deus. Para aqueles que duvidam que terão lucro após a abstinência, Deus garante. Ele pode tudo e cumpre o que promete. Além da proibição interpretada de modo literal, ou seja, não devemos consumir animais enquanto tiverem sangue simbolicamente, Deus nos proíbe de usufruir de algo obtido através de sangue, isto é, matando ou fazendo alguém sofrer, dando de seu sangue. Outra interpretação é não se alegrar, comer sobre o sangue derramado do inimigo. Em uma guerra morrem muitos inocentes. Matar o inimigo pode ser um mal necessário, mas nunca algo que alegre o matador, pois teve que tirar vidas humanas, o que é uma prerrogativa exclusiva de Deus. O futuro pode ser previsto até um certo limite, mas Deus não quer que as pessoas o conheçam. Conhecer o futuro costuma modificar o comportamento das pessoas. Deus quer que as pessoas tenham surpresas e, para enfrentá-las, escolham na hora sempre o caminho certo, o caminho de suas leis. Isto faz parte da evolução de cada um. Ao saber o futuro, a pessoa se prepara para enfrentá-lo e não evolui como desejado. Além disso, a pessoa pode passar a idolatrar os astrólogos e desqualificar o fato de que Deus pode modificar o futuro e que, se assim o fizer, todos os planos cairão por terra. Este tipo de corte é semelhante ao de algumas tribos de índios. Ele simbolicamente divide a cabeça em 2 hemisférios, o superior, que contém o cérebro, e o inferior, que contém os órgãos dos sentidos, boca, olhos, nariz, ouvidos. O cérebro representa o estudo, a reflexão, e os órgãos dos sentidos
representam a ação, o contato com o ambiente, com a sociedade. Separar o estudo da ação é, por exemplo, estudar as leis divinas e não aplicá-las na sociedade, no ambiente onde vive. Isto é indesejável por Deus. A navalha que era utilizada para degolar animais simboliza a morte. A barba, característica de pessoas adultas e, portanto, com experiência de vida, simboliza a sabedoria. Raspar a barba com navalha simboliza matar a sabedoria, isto é, viver sem atentar para a sabedoria das leis divinas, e isto é indesejado por Deus. Fazer incisões na carne simboliza se matar, não querer mais viver. Deus quer que uma pessoa deixe de querer viver por causa da morte. Deus não quer que uma pessoa deixe de querer viver por causa da morte de uma outra, mesmo que seja de parente próximo. Por mais triste e por maior que seja o impacto da morte de alguém na vida de uma pessoa, ela deve, com o tempo, se reerguer e retomar as atividades em sua vida. Não se pode ficar somente se lamentando sem continuar a usufruir desta dádiva divina que é a vida, uma oportunidade de evolução da alma. Ao fazer uma tatuagem, a pessoa não leva em consideração as consequências de que ela nunca mais será removida e que aquilo que a levou a achá-la bonita um dia poderá envergonhá-la mais tarde. A pessoa acha que será a mesma eternamente, desconsiderando que Deus pode mudar tudo, fazendo com que um símbolo aceitável numa época seja algo abominável em outra, como uma suástica, por exemplo. Os pais não têm o direito de profanar o nome de seus filhos. Devem, isto sim, zelar pela boa educação dos mesmos. Os filhos devem desobedecer aos pais somente se for constatado que eles os querem levar a um caminho indesejado por Deus. Quando os próprios pais perdem a noção de integridade moral, eles contaminam a terra boa, pois dão um mau exemplo, mesmo a quem não tem o dever de educar, fazendo-o concluir que se os pais podem prostituir a própria filha, eu posso aproveitar-me dela. Quando o nível de moralidade de uma sociedade é baixo, os maus pensamentos tomam conta dela e pioram cada vez mais a vida das pessoas, tornando-as insensíveis a coisas importantes. É o que acontece, por exemplo, com fotos de mulheres nuas que aparecem em todos os lugares, vulgarizando o sexo, ou filmes e novelas de violência acessíveis a todos, vulgarizando o sofrimento e a morte. Guardar os sábados significa não trabalhar neles, conforme o mandamento divino. Fazendo isso, demonstramos obediência a Deus e fé que, apesar de não estarmos ganhando dinheiro nesse dia, Ele vai nos recompensar adequadamente, como faz, por exemplo, com a nossa abstinência de usufruir dos frutos até o 5º ano de uma árvore. Quando Deus pede que o homem se santifique, Ele está transformando todos aqueles que lhe obedecem em um santuário, isto é, em um lugar onde ele pode ser encontrado. Ao mandar temer os santuários, simbolicamente ele ordena que se respeite a todos aqueles que conhecem, cumprem e ensinam seus mandamentos, pois eles servem de modelo de comportamento e, portanto, representam Deus diante dos que os observam. Os magos e feiticeiros frequentemente iludem as pessoas, fazendo-as crer em algo definitivo, quando, na verdade, Deus pode modificar tudo. Quem acredita neles, portanto, desqualifica a onipotência divina, afastando-se dele e, desta forma, se impurificando. Outra interpretação. Os magos e feiticeiros podem mudar a natureza até um certo limite. É a permissão que Deus dá às forças negativas para que o homem possa fazer uso de seu livre arbítrio ao escolher em quem acreditar e confiar.
Os ensinamentos dos sábios permitem uma elevação espiritual. É o que se deve procurar, aprendendo com eles, as leis divinas. O idoso representa a tradição. Honrar o idoso é dar valor à tradição. Não devemos desvalorizar todo o manancial de conhecimento e tradições de nosso povo. Temer a Deus faz com que lhe obedeçamos, mesmo nos mandamentos que achemos desagradáveis. Lembra-nos também que Ele a tudo observa, que sua justiça é perfeita. Para refletir, não apresse os acontecimentos desnecessariamente, tudo tem seu tempo certo. Antes de usufruir de algo, agradeça a Deus por poder fazê-lo, visto que Ele é quem lhe proporciona tudo. Não queira saber seu futuro através de consultas a magos, feiticeiros, cartomantes, astrólogos, etc. Saiba que Deus pode modificar tudo. É só você merecer. Você tem o livre arbítrio para escolher em quem acreditar, nos magos e feiticeiros ou em Deus. São forças opostas e levam as pessoas a caminhos incompatíveis entre si. O estudo, se separado da ação correspondente, não tem muito valor. Aplique na prática aquilo que estuda, principalmente com relação às leis divinas que especificam como Deus quer que nos comportemos. Se Deus nos livre morrer algum ente querido, não se mate por causa disso. A vida continua e você deve ter confiança naquele que é justo e dono de nossas almas. Não se exponha nem exponha seus filhos a cenas de violência gratuita ou de sexo sem limite, sob pena de torná-los insensíveis a esses assuntos. Para exercitar. Você é a favor ou contra a videogames em geral? Explique a sua resposta. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!